Mas agora o nosso primeiro assunto é o ABC. Galera, o Alvinegro foi até Erechim e conquistou um empate, mas com sabor de vitória, contra o Ipiranga em jogo válido pela 11ª rodada da Série C. A partida ficou marcada pelas importantes defesas de Pedro Paulo. A gente está acompanhando os melhores momentos, ataques tanto de ABC como de Ipiranga, mas só nos acréscimos do segundo tempo que a partida foi começar a ter bola na rede. Porque aos 48 do segundo tempo, já na segunda etapa, Zé Vitor abre o placar para o time gaúcho, inclusive um gol polêmico, porque o ABC reclama de impedimento. Acredito eu também que estava em situação irregular, a gente está acompanhando o gol. Bola na área, cabeceio para o fundo da rede, gol do Ipiranga, 1-0. Tá aí o gol marcado pela equipe gaúcha, gol polêmico como eu falei, mais gols de Zé Vitor, o centroavante aí do time do Ipiranga. Mas o ABC, galera, não desistiu e 4 minutinhos depois também dos acréscimos, Iago acerta belo chute e estufa a rede do time gaúcho. O placar final 1-1, garantindo um empate para o time alvinegro. A gente lembra, que o Ipiranga vinha 100% jogando no seu estádio, há muito tempo já. Não tinha nem empatado sequer ainda pela Série C, jogando em seus domínios, mas agora o ABC consegue esse importante resultado para voltar para Natal com mais um ponto na bagagem. Quem também saiu satisfeito foi o técnico Roberto Fonseca, que falou sobre o resultado, falou que achou da partida. Então agora o comandante do ABC falando aqui no Arena. A gente sai satisfeito por mais uma vez os jogadores aí buscando até o final, com intensidade, acreditando, não jogando a toalha, A gente chegou aqui no começo desse campeonato e a gente via que qualquer hora que você tomasse um gol, a gente não tinha mais força de reação. E agora, pelo contrário, a nossa equipe mesmo tomando o gol, claro que nós reclamamos o impedimento, nós achamos que estava impedido, a gente vai ficar vendo, vai saber isso depois. Mas a reação e a continuidade de ter buscado o resultado, eu acredito que isso seja o mais importante. E moralmente ele acaba sendo importante, Vamos dizer, quase que um peso de uma vitória fora de casa do jeito que tudo aconteceu. O Iago talvez é um dos jogadores que mais eu cobro dele. Eu cobro em todos os sentidos, Porque eu sei aquilo que ele pode dar, eu sei a pressão que ele chegou, a cobrança que ele chegou. É um atleta que esteve comigo no começo do ano, Aí teve uma lesão. E a gente sabe que o Iago ele pode nos dar esse retorno se ele estando bem fisicamente, ele já vem crescendo, como você acabou de falar. Então eu acredito assim que é um jogador que pode nos ajudar muito, E olha qual a importância do time não desistir, porque poderia ter se abalado, claro, com o gol do Ipiranga, que foi tomado já aos 48 do segundo tempo, mas não. O ABC continua atacando e consegue 1-1. Gol sofrido, gol guerreiro realmente já nos minutos finais da partida, então é realmente um ponto que vem com sabor demais de vitória. Agora, bora ver na prática qual a importância desse pontinho para o ABC? Agora na sua tela, a classificação da Série C. Com o empate, a gente vai ver que o Alvinegro chega aí na 11ª posição com 13 pontos. Mas o G8 é formado pelo Volta Redonda, Atlético de Minas Gerais, São Bernardo, Botafogo da Paraíba, Ferroviária, Figueirense, Tombense e abre o G8 o Ipiranga com seus 16 pontos. Ou seja, separam 3 pontinhos o ABC da zona de classificação para a próxima fase da competição. Agora, pessoal, quem esteve lá em Erechim, acompanhou de pertinho o jogo e vai nos contar tudo de como foi a partida, foi Marcos Lopes. Fala, Marcão! Salve, Caliz! Alô, amigos do Arena, aquele abraço, uma ótima semana para todos. Ainda continuamos aqui no nosso périplo, não é para voltarmos para Natal. Nesse momento, Florianópolis com temperatura de 15 graus, uma boa temperatura, uma temperatura amena, em razão daquilo que a gente pegou no final de semana lá em Erechim, temperaturas de mais de 0 grau pela manhã, o jogo encerrando lá com 4, 5 graus, realmente uma temperatura muito baixa. O jogo foi bom para o ABC. O resultado, que é o que conta, o que vai efetivamente para a questão aí de estatística e pontuação, foi bom para o ABC. Ele perdia aquele jogo em um lance que, na minha avaliação, mais do que nunca, eu considero como um lance ilegal. Havia um impedimento na jogada do gol do Ipiranga, marcado pelo Zé Vitor já no período de acréscimos, e um pouco mais na frente, já aí sim, verdadeiramente no apagar das luzes, numa bela jogada do Iago, ele conseguiu fazendo o gol do empate, que deu ao ABC um placar de empate, mas com
com uma situação de sabor de vitória, porque o ABC volta para casa com empate. Veja como é o futebol. O Iago, que havia sido colocado de lado no América justamente pelo Thiago Carvalho, atualmente técnico do Ipiranga. Então, o ABC volta para casa agora, ele tem 2 jogos na sequência, CSA e depois Tombense, em que ele pode, com esses 2 jogos aqui, sacramentar uma briga aí para, primeiro que vencendo esses dois jogos, o ABC já praticamente escapa da zona de rebaixamento. E aí ele pode dizer, opa, estou chegando aqui para brigar aí por uma vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro. O ABC tem que se ligar, viu, Calixto, numa situação, deixa eu levantar essa situação aqui para vocês. A questão, ele tem 5 jogos ainda pela frente, não é? Ele tem 2, ele tem 4, ele tem 5 jogos em casa. O ABC tem 5 jogos em casa, sai 3 vezes ainda, contra o Botafogo, contra o Caxias e contra a equipe do Sampaio, ou contra o Sampaio e o Caxias, como queiram. Então ele tem jogos importantíssimos em casa. O jurídico do ABC tem que se ligar lá no STJD, quando sair, não é, a data, a divulgação aí da questão envolvendo o julgamento daquela bronca que houve no jogo contra o Remo. E o jurídico do ABC vai ter que ter muito jogo de cintura, não é, para contornar, para adiar, para postergar o máximo que ele puder. Essa questão aí da data do julgamento ainda não saiu, não houve ainda citação, tem eleição do STJD, não é, que pode talvez atrasar um pouquinho as pautas, mas o jurídico do ABC tem que ficar de olhos abertos, não é? E quarta-feira, rodada importantíssima da Série D, com o América jogando contra o Potiguar lá em Açu e o Santa Cruz pegando o Souza lá na Paraíba. Vamos ficar de olho nessa rodada. Até amanhã. Tchau.